um excelente dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable, com mais um programa Saber Viver, falando de qualidade de vida, de melhorias para o nosso cotidiano, trazendo assuntos aqui que com certeza vão agregar na sua vida. Você pode aí levar para o seu dia a dia e fazer um bom uso, tanto das nossas mensagens, quanto também dos profissionais que a gente consegue trazer aqui para o nosso espaço, para que a gente possa dividir experiências, não é verdade? E trazer com certeza um conteúdo bem bacana. E hoje a gente vai começar aqui falando da responsabilidade social. Inclusive, a gente vai tratar esse assunto, vamos falar no aspecto relacionado à infância, né? A gente vai falar do quanto é importante que a gente esteja educando os nossos filhos e direcionando os nossos filhos para esse caminho da responsabilidade social. Aí a gente fala aqui muito além do material, da ajuda que podemos oferecer às pessoas que, de repente, estão à nossa volta, que precisam, de repente, em campanhas aí de agasalho, de alimentos. Mas vamos fazer também uma campanha de palavras, né? Uma campanha de amor, uma campanha que a gente possa agregar na vida dos outros. Às vezes a gente perde tanto tempo na nossa vida e a gente vai deixando aí a oportunidade do autoconhecimento de lado, a gente vai deixando a oportunidade de se conhecer a cada dia. Quantas pessoas hoje fazem parte do nosso mundo, estão à nossa volta e não têm o autoconhecimento? E aí, consequentemente, passam aí por uma série de problemas, por uma série de situações psicológicas em decorrência a essa falta de autoconhecimento. Então, que a gente possa, desde a infância, levar para os nossos filhos esse autoconhecimento, que a gente possa proporcionar aos nossos filhos uma autonomia emocional, que a gente faça deles pessoas seguras, pessoas que realmente tenham vontade de fazer algo nesse mundo maravilhoso que a gente vive. Às vezes a gente observa, inclusive, hoje eu postei minha mensagem de bom dia, eu acho que ela não entrou não, porque hoje a minha internet não está muito legal, mas a gente fala em relação ao sucesso. Às vezes as pessoas esperam o sucesso na vida como aplausos, né? Querem ser aplaudidas, reconhecidas por outras pessoas, mas, na verdade, o verdadeiro sucesso é o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento, quando a gente tem segurança, quando a gente se conhece, quando a gente sabe qual é o nosso caminho, qual é o nosso direcionamento, qual é o nosso caráter, a nossa proposta de vida, a gente passa a observar cada um que está nessa multidão e querer aplaudir cada um. Porque todos que passam pela nossa vida vão deixar alguma marca, seja ela positiva, seja ela um ensinamento. Às vezes a gente pensa assim, poxa, essa pessoa aqui não me agrega, essa pessoa não me faz bem. Mas essa pessoa tem alguma qualidade, né? Ela tem alguma coisa que pode aí ser um exemplo para a sua vida, ou, de repente, um exemplo até de como não ser, mas que essa pessoa possa ser um exemplo na sua vida de alguma maneira, que você possa realmente fazer um bom uso de todas essas experiências humanas que estão à nossa volta. Viver em sociedade é isso, né? A gente reconhecer o outro, é a gente querer que o outro seja feliz, seja pleno, seja bem-sucedido. E, às vezes, a gente fica preso no nosso mundo, e a gente pensa assim, poxa, as pessoas que são egocêntricas, aliás, esse egocentrismo é um mal do século, né? A gente vê hoje as pessoas pensando cada vez mais em si, quantas pessoas não conseguem olhar para o lado. Aí você pensa, a pessoa é tão cheia de si que ela só quer para ela só pensa nela, mas não é isso, não. As pessoas egocêntricas são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas que mais precisam desse autoconhecimento, são as pessoas que têm mais dificuldade em relação à autoestima, são pessoas que ainda não entenderam o seu papel no mundo. Então, a pessoa que ela é realmente aberta à sociedade, ela é realmente aberta a conhecer o novo, ela é realmente aberta a oferecer algo, é a pessoa que tem autonomia emocional. Então, a gente precisa realmente conseguir ter sabedoria para identificar que as pessoas egocêntricas são as pessoas doentes da nossa sociedade. Porque a maior doença, gente, ela não está no físico, não. Ela está na nossa emoção. A gente precisa reconhecer esses pontos em que a gente pode melhorar dentro da gente para oferecer algo de bom para os outros, para oferecer algo de bom para a nossa sociedade. E isso a gente pode fazer com os nossos filhos. A gente pode, desde criança, ensinar os nossos filhos a serem pessoas seguras, a serem pessoas que tenham opinião, que entendam a diversidade desse mundo maravilhoso que a gente vive. E aí, consequentemente, vão se tornar adultos maduros, adultos que vão pensar no outro, adultos que vão saber se colocar no lugar do outro.
que hoje, infelizmente, o nosso mundo está carente disso, né? A gente vê, como eu disse, pessoas muito preocupadas com elas mesmas, pessoas muito preocupadas com o que elas sentem, com o que é bom para elas mesmas. E, na verdade, são essas pessoas que mais precisam de ajuda, são essas pessoas que mais precisam da autonomia emocional de quem tem para que elas sejam curadas. Porque, afinal de contas, todos nós, em algum momento de nossa vida, vamos precisar desse auxílio, dessa ajuda. Então, que quanto antes a gente possa aprender, quanto antes a gente possa receber boas informações, que a gente possa educar a nossa emoção, que a gente possa curar também a nossa emoção, para que a gente venha oferecer boas coisas para o nosso mundo. Então, fazer isso com os nossos filhos, com as crianças que estão à nossa volta, com os idosos, por que não? Porque, às vezes, as pessoas não têm essa oportunidade durante a caminhada, né? Então, essa troca é muito importante, porque senão a gente ia viver num mundo isolado, a gente ia viver numa ilha sozinho, sem ninguém, e a gente não ia precisar crescer com outro ser humano. Então, que a gente aproveite as oportunidades que a gente tem na nossa vida, não para excluir, para discriminar, para apontar, mas que a gente venha a agregar, que a gente venha a somar no dia a dia das pessoas, que a gente venha deixar uma boa marca, seja uma palavra, um abraço, um aperto de mão, um gesto de amizade sincero, que a gente esteja preocupado com os outros. Quando a gente faz isso, a gente tem, com certeza, coisas boas dentro do nosso coração e a nossa emoção fica cada vez melhor. A gente vai agora para um rápido comercial, onde a gente vai falar de cultura aqui no nosso programa e vamos falar também da responsabilidade social em relação às crianças, principalmente. Não sai daí não, voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir.
Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10. E como a gente falou aqui no primeiro bloco, o quanto é importante a gente educar as nossas crianças desde sempre, para que elas tenham essa autonomia emocional, para que elas consigam ter responsabilidade social, porque, na verdade, a responsabilidade social não está nas coisas materiais. Isso é uma consequência, você ter vontade de ajudar um projeto, participar, de repente, com doação de alimentos, com doação de roupas, isso é uma consequência do caráter, né, da formação do nosso caráter. E quanto mais autonomia as pessoas têm, mais elas estão abertas ao mundo que estão à volta. E menos egocêntricas, porque a gente hoje, infelizmente, vive em uma sociedade onde tudo é meu, é para mim, sou eu que sofro, sou eu que fico triste, sou eu que fico magoado. Então, as pessoas, elas, infelizmente, estão perdendo esse olhar, essa vista panorâmica, né? Estão olhando muito para si e deixando de olhar o mundo que está à volta. Então, quando a gente, desde a infância, consegue fazer com que as crianças compreendam isso, de que a gente precisa aprender com o outro, que a gente precisa entender que o outro é diferente, não melhor, não pior, mas que tem uma maneira de pensar diferente, tem uma experiência, uma vivência diferente da nossa, e a gente vai inserindo isso desde a infância, consequentemente, a gente forma um adulto saudável, um adulto pleno, um adulto que é capaz de dividir a emoção, os sentimentos, que consegue compartilhar algo de bom com a sociedade. Como eu falei, não materialmente falando, porque isso é uma consequência, mas espiritualmente falando, moralmente falando, e isso é muito importante para o nosso dia a dia. Por isso eu estou recebendo aqui a Kelly Souza, que é lá da Unicriança, da direção da Unicriança, que vai falar um pouquinho sobre essa responsabilidade social, principalmente também essa responsabilidade moral que a gente precisa passar para as crianças antes mesmo da idade adulta. Porque depois que fica adulta é tudo mais difícil, tudo mais complicado, né? Isso, Kelly, bom dia. É isso aí, bom dia. Eu acredito assim, que você fez uma bela introdução e eu queria ressaltar a parte da participação dos pais, das pessoas que estão formando, dos pais e dos educadores, né, que são quem tem participação efetiva na vida das crianças, porque é como você disse, eles vão começar a vidinha ali aprendendo, sendo ensinados a se preocupar com o próximo, olhar ao redor para ver as necessidades do outro, respeitar o outro, e isso vai sendo naturalmente incutido na personalidade dessas crianças. Então, para eles, eles vão agir de forma natural. Só que quem vai explicar isso para eles somos nós, que, de repente, não tivemos essa orientação. Então, nós temos que nos preocupar assim, em todo minuto do dia com as nossas ações, porque nós vamos ser exemplo para eles. E, às vezes, a gente está ali pedindo à criança, não faz isso com seu amigo, não se preocupa com ele, respeita o seu amigo, mas a nossa atitude com o nosso amigo não é assim. Então, nós temos que a todo momento, estar cuidando do nosso comportamento, porque, de repente, conosco não foi feito isso, e, hoje em dia, como você disse, para o adulto é mais difícil. Nós temos essa consciência de que devemos ser assim, mas o nosso hábito, o nosso primeiro pensamento, de repente, não é esse. Então, nós temos que cuidar disso o tempo todo, porque a criança está nos observando. Ela aprende mais com a observação das nossas atitudes do que propriamente com o que a gente fala, do que com o que a gente orienta. Então, se a gente orientar de uma forma e agir de outra, isso vai gerar um conflito na cabecinha da criança, e aí ela vai escolher qual lado que ela vai seguir. E se ela resolver seguir o lado errado? Então, nós temos que cuidar muito das nossas atitudes, em primeiro lugar, para depois a gente orientar e tentar trazer a criança para esse lado de cuidar do outro, de cuidar do ambiente que ela está, das pessoas que ela está. As palavras são mais fáceis, né, Kelly? Às vezes a gente tenta educar através dessas palavras, mas, realmente, a criança ela vai observar os nossos atos, a maneira em que a gente se coloca diante daquela situação. E, como a Kelly falou, a gente vem, às vezes, de uma educação que não nos demonstra que o mundo
que está à nossa volta é tão importante quanto a gente, que é tudo igual, que não tem diferença, que não somos maiores nem melhores que ninguém, independente de classe social, independente de nível cultural. A gente tem uma formação diferente, né? Acho que cada família tem uma maneira diferente de viver, cada família tem uma postura, e é difícil também para a criança compreender isso tudo. Às vezes, de repente, em casa, ela vê atitudes egoístas, ela vê atitudes que no exemplo, né? Não nas palavras, mas ela vê atitudes que não condizem com o que, de repente, ela está vendo na escola. E isso também pode gerar um conflito para a criança, né? Acho que a gente tem que tentar aprender também com eles, né? Para ensinar, a gente acaba aprendendo muito, igual a gente já falou aqui de outras coisas, de projetos que as crianças participam e que elas trazem para a vida delas. Por quê? Porque foi exemplificado, foi demonstrado como aquilo funciona. E aí ela consegue copiar, né? E aí, depois que ela copia, aquilo passa a fazer parte, realmente, de um processo automático na mente dessa criança. Então, tudo vai fluindo com mais facilidade, né? É isso mesmo. E a gente tem que sempre cuidar desse lado para não perder a oportunidade de orientar a criança em nenhum minuto. Às vezes você fala, não, eu falo sempre para o meu filho, oriento bem, ele legal, mas na hora de você, vamos dar um exemplo, é o dia do brinquedo na escola. Aí a criança escolhe lá o brinquedo e leva. Aí a mãe vira, esse brinquedo não deixa ninguém pegar ele, não empresta para ninguém. Se voltar quebrado, eu vou brigar com você. Não deixa ninguém brincar com esse brinquedo. A criança leva aquilo ao pé da letra, ela fica o dia inteiro segurando aquele brinquedo. Mas o objetivo principal do dia do brinquedo na escola não é esse. É justamente levar para dividir, para compartilhar, para emprestar. Então, se realmente é um brinquedo que precisa ter um cuidado maior, não é o brinquedo para levar para a escola, né? A gente tem que pensar que tem que ser uma coisa que vai poder levar, que todo mundo vai poder aproveitar. Para quê? Para justamente ensinar aquela criança a compartilhar o que é dela. Então, às vezes, a gente pensa numa coisa muito importante e o que a gente tem que passar para a criança é ali, nos detalhes do dia. Um biscoito que fala, não, isso é só meu, não posso te dar, não posso dividir. É claro que você levou o seu lanche, levou o seu brinquedo, é para você brincar, é para você lanchar. Mas ter essa atitude, não, nunca posso te dar, nunca posso te oferecer, nunca posso te emprestar, isso não é bom. E esse é o começo do respeito com o próximo, de se preocupar com quem está do lado. E a gente tem que estar sempre atento a esses pequenos detalhes, porque é isso que vai formar esse caráter na criança. E é interessante porque a Kelly está exemplificando aqui em coisas miudinhas que a gente pode fazendo no nosso dia a dia. Mas essas coisas vão dar um reflexo daqui a 15, 20 anos, com certeza. Em coisas grandes. Em coisas grandes. Com a criança é sempre assim. A gente começa com as coisas pequenininhas ali do dia a dia, pensando que lá na frente aquilo vai se tornar uma coisa maior, uma coisa que tem um peso na vida dela, né, mais significativo, mas lá no início a gente tem que começar assim, um pontinho de cada vez, para a criança chegar naquele pensamento, espera lá, então é isso que eu tenho que fazer. Mas antes tem que começar um passinho de cada vez. Uma outra coisa que é interessante, até acaba caindo nessa questão da responsabilidade social, é a cobrança. Às vezes a gente exige, a gente vê um boletim, de repente, está todo com nota azul, mas ainda não é aquela nota maravilhosa, não é o 9, não é o 10. E a criança consegue ali manter aquela média. É claro que você vai conversar com a criança, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para que você tenha notas melhores. Mas, acima disso, a gente também tem que valorizar aquele médio também, porque é um esforço. A gente precisa compreender que eles, assim como nós, também têm as limitações, de acordo com a idade de cada um. Mas a gente precisa valorizar as pequenas coisas, porque se a gente não conseguir valorizar, eu falei aqui de nota, falei de boletim, mas eu falo no dia a dia também, pequenas coisas que eles fazem, se a gente, em meio à correria, porque às vezes a correria a gente acaba não assistindo, não observando e deixando passar essas pequenas coisas, a gente deixa aí as boas oportunidades de dar uma grifada, digamos assim, né? De falar, olha, isso aqui é algo legal que você fez, isso aqui é algo positivo, é algo que você deve sempre fazer, sempre que você puder. Então, eu acho que, na verdade, a criança ela tem um caráter, digamos, uma essência dela,
a gente vai tentando moldar, vai tentando as coisas que são legais, a gente dá ênfase, como eu falei, a gente valoriza, e as coisas que não são legais, a gente tenta fazer com que essa criança vá modificando. Mas é importante não só corrigir, né, Kelly, mas também incentivar quando a criança faz alguma coisa bacana, para ela se sentir valorizada, né? A gente tem que entender que a criança ela não está formada por completo ainda. Ela está aprendendo, ela está em processo. Então, nada que ela fizer vai ser 100%. Não vai, por mais que ela faça tudo perfeito, que seja aquela criança muito certinha, muito corretinha, ela ainda assim não vai conseguir chegar a 100%, porque ela está em processo. Então, quando você vê que alguma coisa que ela fez foi 50%, ao invés de você falar, poxa, mas faltou 50%, não, você tem que ficar feliz porque ela já conseguiu 50%. E aí mostrar para ela, olha que parabéns, você já conseguiu os 50%, mas agora vamos tentar os 60%. Eu vou te ajudar, eu vou te mostrar como que você vai conseguir melhorar isso aqui. E ir conversando, sem falar de forma depreciativa, né? E incentivando e mostrando que ela pode mais, que ela pode mais, que ela pode mais, porque o ser humano é assim. A gente vai evoluindo, a gente vai conquistando as coisas, melhorando, sempre avançando em pensamentos, em atitudes, e a gente tem que mostrar para a criança que ela também é assim. Ela conseguiu uma coisa hoje, ela não vai poder permanecer só naquilo para sempre. Ela vai, à medida que for amadurecendo, vai conquistando habilidades para melhorar sempre aquilo. E a gente tem que ir de uma forma positiva e sempre mostrando para a criança. Uma outra coisa interessante que acontece, os pais às vezes fazem sem querer, a gente fala assim, né? Não somos os donos da verdade, a gente faz isso, às vezes acontece no nosso dia a dia. Mas a comparação, às vezes você quer exemplificar alguma coisa, você fala, o fulano faz, o fulano sabe. E a criança, ela entra no processo de, poxa, ele é melhor do que eu não sei. Então essa outra criança é melhor, ela é mais capaz. Acho que a maneira da gente falar, a gente pode até exemplificar, né? Olha como o fulano faz. Então, vamos aprender com o fulano o que ele faz para ser assim. Então, é bacana isso que a gente passa a fazer com que essa criança entenda que nós trocamos experiências, que a gente troca. De repente, um jeitinho... Às vezes, a criança, ela exemplificando, a outra criança vai entender melhor do que a gente falando, né? Às vezes, a criança vai falar de um jeito que a gente, que é adulto, fala, nossa, mas ele entendeu isso? Entendeu. E, às vezes, até assimila, né? E consegue colocar em prática. Então, como é isso, assim, no dia a dia, na escola, você que convive com tantas crianças? É exatamente isso, do jeito que você falou. A gente tem que tomar cuidado com a forma com que faz, com que fala, tanto com a criança quanto com o adulto. Se a gente falar de uma forma responsável, uma forma carinhosa, a gente vai sempre poder apontar os erros, apontar o que não está bom, sem que aquela pessoa fique triste, sem que aquela pessoa fique se sentindo a última do planeta, né? Porque a gente está ali fazendo de uma forma que vai incentivá-la a melhorar. E com a criança é a mesma coisa. Se a gente souber mostrar para ela que o que ela fez está muito bom, mas ela pode melhorar, e dando o exemplo, olha só, o fulano fez dessa forma, não ficou legal, vamos tentar fazer também dessa forma. Então, a criança não vai se sentir diminuída por não ter conseguido. Ela vai entender que aquilo que ela fez foi legal, mas que ela pode melhorar, ela tem condições de melhorar. E você sempre estimulando isso, incentivando, a criança vai se sentindo mais, ao invés de se sentir menos. Ai, que legal, então eu posso fazer melhor, eu posso fazer melhor, mais. Então, isso é legal, eu vou buscar. E não falar, poxa vida, eu não consegui, vou ter que tentar fazer igual ao outro. Sabe, o tom é totalmente diferente. E o bom da escola, né, do ambiente escolar, é que a gente lida com um grupo de crianças. Então, realmente, cada um vai falar uma coisa, cada um vai dar uma ideia. Mesmo quando a gente não falar, eles se observam, vai estar um observando, eu fiz assim, mas o meu amigo fez daquele jeito. E, às vezes, eles mesmos têm essa capacidade de autoavaliação. E ali mesmo já resolvem mudar o que estão fazendo para melhorar, porque eles estão num grupo, então eles têm condição de se observar e de serem observados também. É verdade. Uma outra coisa interessante, que isso é estimulado desde a infância, como a Kelly falou, antigamente as escolas eram diferentes, o processo de educação era completamente diferente do que é hoje em dia.
hoje em dia, porque o ser humano vai evoluindo, né? Hoje em dia a educação ela é muito ligada à psicologia. Antigamente não era bem assim, não estou criticando aqui a educação que a gente teve, senão não estaríamos aqui hoje. Mas a educação hoje ela é mais evoluída, sim, em vários aspectos pequenininhos que transformam as vidas. Por exemplo, a competitividade. Antigamente a competitividade ela era muito nesse sentido de o fulano corre mais que você não consegue correr. Então, a criança ela se sentia culpada por ela não conseguir correr, de repente, não conseguir jogar a bola daquela maneira, não ter uma coordenação motora legal, não funcionar determinado tipo de esporte. E, hoje em dia, isso é feito de uma outra forma. A gente até conversou uma vez aqui com o tio Kaique, lá da Unicriança, sobre isso, essa questão de tentar identificar qual é a qualidade daquela criança, em que ela vai bem, em que ela gosta, porque às vezes a criança não gosta de jogar futebol, então ela vai tropeçar, ela vai embolar a perna e vai cair. Mas será que ela não pode apitar o jogo? Será que ela não vai se sentir importante apitando esse jogo? Então, é a gente tentar identificar em que aquela criança é boa, ver o ser como um só. Eu acho que quando a gente consegue enxergar cada criança de uma maneira ímpar, de uma maneira, o fulano é bom nisso, já o fulano é bom naquilo, a gente consegue entender que todos juntos vão completar um grupo legal e cada criança vai ver na outra uma qualidade diferente. E na nossa época, há 20, 30 anos atrás, não era visto assim. Todos tinham que saber tudo. E a gente hoje entende que não, que cada um tem uma aptidão diferente, cada um tem uma facilidade com uma coisa diferente, né? Era assim, e assim, eu acredito que as professoras da época trabalhavam com as condições que elas tinham, porque isso tudo mudou, porque, graças a Deus, a parte da educação também mudou, evoluiu, as pesquisas evoluíram, as buscas por conhecimento dessa área evoluíram. Então, hoje, nós temos outros mecanismos, outras formas de chegar naquele resultado que elas tentavam chegar lá antigamente e, às vezes, não conseguiam, se sentiam frustradas porque todo mundo tinha que ser igual. E isso é impossível acontecer. Então, às vezes, pensava, poxa, eu não estou conseguindo, esse grupo não está andando para frente, não está caminhando, mas porque ali tem pessoas diferentes que têm que ser estimuladas de maneiras diferentes. E, hoje em dia, sabendo-se disso, a gente consegue fazer um trabalho diferenciado, atingindo cada criança, para todo mundo chegar junto naquele objetivo. O objetivo vai ser alcançado, só que cada um tem um caminho, cada um vai seguir por um caminho para chegar junto lá na frente. E, graças a Deus, a humanidade evolui e a gente vai só melhorando. É verdade. Porque isso é interessante, que a gente, se Deus quiser, daqui a uns 20 anos, essas crianças se tornando adultos, elas vão entender que esse estereótipo aí de pessoa perfeita, ele não existe, É uma furada isso. Primeiro que não existe pessoa perfeita, não existe ninguém sem defeito. Então, as pessoas, elas têm, como a Kelly falou muito bem aqui, elas têm maneiras diferentes de chegar a um objetivo, elas têm maneiras diferentes de chegar a um caminho, que, de repente, para uma é mais fácil de um jeito, para outra é mais fácil de outro. Umas pessoas têm o dom da fala, já outras têm o dom com os números, conseguem fazer contas, conseguem aí entender de fórmulas. Então, cada um tem uma aptidão diferente, cada um é diferente. E isso é que é legal, isso é que é bonito, é a gente trocar, a gente compreender, nossa, essa diversidade humana que é maravilhosa. A gente não é diferente só na pele, só no cabelo, só no jeito de se vestir, a gente é diferente por dentro. Então, eu acho que, claro, existem alguns princípios de caráter que são iguais, que a gente vai seguir ali determinadas coisas de uma maneira igual, mas a forma de fazer é que é ímpar, E dessa forma a gente vai se completando como sociedade para formar um grupo que está ali buscando um objetivo, conquistando alguma coisa para a sociedade, para a população como um todo. E aí volta a questão da responsabilidade social. Dessa forma, a gente consegue fazer com que aquele grupo esteja pensando um no outro de uma forma tal que nós não vamos deixar essas arestas e não vai faltar para um, sobrar para outro. É um ideal que a gente tem que correr atrás, Tem que sempre correr atrás, sempre orientar as crianças para que a gente consiga isso de maneira plena algum dia. É verdade, porque hoje, como a gente estava falando no início do programa, a gente vive numa sociedade
em que, principalmente a gente vê isso nas redes sociais, né? As pessoas, elas são as donas da verdade. Parece que você, às vezes, entra num perfil em que parece que aquilo ali, a pessoa é a dona da verdade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente não conseguir olhar para o lado, a gente vai achar que a nossa verdade é absoluta, que o que a gente pensa é o certo. E quando a gente, desde a infância, consegue observar essa diversidade, a gente vê que existem outras verdades também, que existem outros pontos de vista, que existe outra maneira de viver, e que as pessoas conseguem ser felizes de várias maneiras, conseguem chegar ao sucesso de vida, ao sucesso pleno, através de muitas formas, né? Então, é interessante a gente tentar implementar isso desde a infância, porque, como a gente falou aqui, se a gente for fazer isso na idade adulta, é muito mais difícil, é muito mais doloroso. A gente acaba passando por um sofrimento muito grande em algumas fases da nossa vida, para que a gente aprenda realmente a maneira de viver, a maneira em que devemos levar o nosso dia a dia, a nossa existência, em que devemos dividir e compartilhar com as outras pessoas, né? É isso mesmo. E bacana a gente poder aqui toda semana falar de educação infantil, porque é algo fundamental, é algo importante, é algo que vai muito além de aprender a ler, de aprender a escrever. A gente, quando fala hoje da educação infantil, a gente está falando de valores, a gente está falando de ser humano, né? De formar pessoas melhores, para que o mundo venha a ser cada vez melhor. A gente vai remando contra toda essa maré esquisita que a gente vê por aí, de tanta coisa acontecendo ruim, a gente vai tentando mostrar que o lado bom também está evoluindo, né? As coisas boas também estão crescendo, né? A gente não pode se acomodar, falar, nossa, está tudo ruim, então vai continuar dessa forma. Não, a gente tem que lutar para melhorar, porque as crianças estão aí, elas vão continuar ainda por um bom tempo nesse planeta. Então, a gente tem que lutar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, e a nossa luta é fazendo uma boa orientação para eles. Perfeito, Kelly. Queria te agradecer mais uma semana aqui com a gente, mandar um abraço para a equipe lá da Unicriança. Obrigada. E até a próxima semana. Até. E agora a gente vai para um rápido comercial e, na volta, a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura. Não sai daí, não. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo. Eu estou recebendo aqui uma pessoa que vai falar com a gente um pouquinho de cultura. Aliás, cultura é algo essencial para as nossas vidas, é algo que agrega no nosso cotidiano.
como hoje a gente está falando aqui de responsabilidade social, principalmente desde a infância, porque responsabilidade social a gente tem que ter a vida toda, e principalmente a responsabilidade na nossa essência, no nosso psicológico, aonde a gente realmente aí passa o que temos dentro de nós. Então, a gente hoje vai falar também sobre a cultura. Estou recebendo o André Amon, e ele vai falar sobre alguns eventos, vai contar algumas novidades para a gente, mas a gente vai começar aqui abordando essa questão cultural, que é algo tão importante para o nosso dia a dia, algo tão importante para a nossa vida e desperta tanta coisa boa dentro da gente. Não é isso, André? Bom dia. Bom dia. Desde já, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz ao receber. Tá, toda a equipe aí da TV também. E espero poder contribuir um pouquinho com você. Com certeza, a gente que agradece, né? É um Opa. prazer receber os nossos convidados. Acredito que todo mundo que está em casa, né, tem a oportunidade de conhecer vários profissionais, tem a oportunidade de entender, né, das mais diversas áreas e isso é muito gostoso, né? Isso eu acho que é um presente. Eu sempre falo aqui que é um presente a cada dia os convidados que a gente recebe, porque com certeza, se a gente colocar em prática as coisas que a gente consegue observar, né, tem acontecido, como eu falei no bloco anterior, tantas coisas nesse mundo que vão contra a positividade, a qualidade de vida, realmente a essência do que é saber viver, que a gente acaba, às vezes, observando que não é fácil. Não é fácil, por exemplo, falar de cultura, trazer a educação infantil, falar desse processo de melhoria aí desde a nossa infância, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né, André? Exatamente. E um ponto principal nisso aí é ser brasileiro. É verdade. Que tudo gira em torno de o que vem de fora é melhor, eles são melhores, as pessoas têm uma cultura maior, e eu vou te falar que é mentira. Eu posso te garantir, porque eu tive oportunidade como músico de viajar por aí, sair do país, e muitas coisas o Brasil está muito à frente. Só que é vendida essa imagem para a gente de que nós somos inferiores justamente para a gente ficar consumindo. Isso está ligado também ao capitalismo, aquela coisa toda de você é pior, então você é escravo, e a gente não consegue ser soberano. Essa é uma verdade brasileira, que eu acho que o brasileiro precisaria fazer isso, entender a sua capacidade, entender que é capaz, que pode ser, que nós podemos, nós somos e podemos chegar lá. É aquela coisa, quando eu estava ouvindo falar sobre criança e tal, eu vejo o seguinte, essa ligação da cultura com a questão da civilidade, né? Ela está muito relacionada a você, criança, você tem que aprender inglês, tem que aprender não sei o que, tal, para você conseguir um ótimo emprego no seu país. Eu não vejo o norte-americano se esforçando para aprender o português para entrar aqui. Ele faz com que você aprenda o inglês para... Então, a nossa soberania ela é muito afetada também por isso. Eles são melhores, eles são... E eu falo com propriedade porque eu sou filho de um grande brasileiro, assim. O meu pai é uma pessoa muito especial para o Brasil. Ele, quando criança, fez de tudo, foi vigia, foi ajudado, cuidou, não tinha banheiro em casa. E o cara se formou engenheiro e os projetos dele sobreporam muita coisa gringa. E os caras ficavam, com quem é esse neguinho? Então, esse é um exemplo que eu tenho, que a gente pode. Por isso que eu acho assim, a gente tem que buscar ser sim. Não é ser melhor do que ninguém, mas ser o seu melhor. Exatamente. Esse é o seu melhor. Cada um tem um limite, tem uma condição. Às vezes você foi bem alimentado quando criança e tem uma capacidade psique maior. Você foi menos. Mas se você procura dar o seu melhor sempre, você não tem que estar se importando se fulano ou beltrano é melhor, se o cara do outro país é ou não é. E aí, de repente, o seu melhor sobrepõe qualquer necessidade daquele momento. E isso é muito importante. Então, eu costumo dizer que o meu release musical diz assim, primeira frase é natural de Petrópolis, Rio de Janeiro. Aí trabalhou com fulano, beltrano, ciclano, tal. Porque se você renega a sua raiz, se você não consegue bater no peito e dizer de onde você é, quem você é e de onde você veio, como é que você vai ser alguma coisa na sociedade? É verdade. Né? Você não admitir as limitações e se admitir. E o principal do que eu ouvi aqui nesses blocos é aprender sempre com o que está acontecendo ao seu redor.
E isso, nossa, nós somos uma fonte de informação assim, pô, sensacional, porque a gente tem o tempo todo tudo ao nosso redor, nos ensinando a cada momento em muitos assuntos, entendeu? Isso é... Com certeza. Na verdade, cada ser humano é um mundo, né? Exatamente. E às vezes a gente quer ignorar esses mundos e achar que o mundo é o nosso umbigo, e na verdade ele não é, né, André? Eu acho que quando a gente olha esse mundo todo que está à nossa volta, é exatamente quando a gente tem essa autonomia que você falou, de quem a gente realmente é, da nossa essência, de qual é a nossa raiz, né? E aí vem o respeito, né? Porque às vezes você quer ser uma coisa que você entende que você é o melhor naquilo e as pessoas ao seu redor não entendem aquilo. E aí você sofre uma pressão para não ser uma coisa que você é e vai ser o melhor naquilo. Hoje eu tenho uma filha de 18 anos que faz educação física, mas tirou nota para qualquer coisa que ela quisesse, mas ela quis fazer. E ela procura ser a melhor nisso e eu dou todo o apoio do mundo. Porque eu acho que tem que ter. O apoio é apoio mesmo de tipo, vamos junto, vai ser então, vamos tentar tudo que eu posso fazer, que é aquela história do querer e poder, né? Mas tudo que você pode fazer, você vai buscar e vai colocar em pauta aquilo para fazer com que aquilo aconteça. E eu sei que... Eu imaginava minha filha uma artista, porque ela, novinha, com 6 anos, ela foi para um programa de televisão e tocou bateria. Aí entrou na aula de música, guitarra, tal, pelo universo que eu criei dentro de casa. Sim. E aí esse universo se rompeu. Quando eu separei da mãe, se rompeu. E de repente ela foi trilhando outros caminhos, outros, e acabou caindo em outra vocação minha, que eu era atleta antes de ser músico. E aí eu fico achando engraçado que eu falo assim, é DNA, não tem jeito, porque fez parte disso. Então eu vou ficar recriminando? Não, tem que incentivar e potencializar o dom, não tem jeito. Sim, com certeza. Acho que de muitas maneiras a música, a arte, a cultura influenciaram na vida da sua filha e na escolha profissional dela. Né? A gente, às vezes, pensa que não tem nada a ver, mas é o contrário, tem tudo a ver. Né? Então, de repente, se ela não tivesse tido essa educação cultural que ela teve em casa, de repente, ela não ia nem querer estudar, não ia nem querer seguir em busca dos sonhos, não ia nem querer ser a melhor naquilo que ela faz. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que tudo que a gente pode trazer para o ser humano, para agregar, digamos que para arejar a mente desse ser, para fazer com que ele sinta bons sentimentos, tudo isso é válido para que ele se torne uma pessoa melhor do que ele mesmo a cada dia. Exato, e eu volto a dizer, se você está aberto às informações, porque não adianta você ficar baseado e solidificado naquela coisa tipo, há 50 anos atrás a coisa era assim, o mundo mudou, as coisas mudaram, o planeta é outro, você não pode perder princípios. Eu costumo dizer que os princípios, eles vão ser eternos. Eles são a base, né? Não tem jeito. Isso aí você dizer a honestidade, sinceridade, como meu pai sempre me diz. Mas você não pode fechar os olhos para o mundo que está aí, para a internet. Você não pode fechar os olhos para a modernidade que a gente chama. Não é uma questão de modernidade maléfica. A benéfica, aquela que te conduz a você ter facilidade de conversar com um chinês lá do outro lado do mundo, de você pegar hoje e ter acesso a coisas que a gente nós não tínhamos no Brasil há muitos anos atrás. Hoje temos acesso a muitas coisas, a tecnologias e coisas, mas ao passo que também os brasileiros também estão sendo fonte de inspiração e de conhecimento para muita gente aí fora. Tá, eu tive a oportunidade de trabalhar na Rede Globo um período como operador de áudio e em Portugal também eu tive acesso a uma TV e trabalhei nos centros culturais lá. O que aconteceu comigo? Eu percebia que as pessoas lá da mídia vinham para tentar fazer estágio aqui no Brasil, porque a TV lá é muito mais atrasada que aqui no Brasil. Você ter essa condição que a gente está tendo aqui, vamos sentar as câmeras e tal, apesar de ser Europa, de ser tudo, você não tem noção de como é primitivo. E eles estão vindo agora, porque eles têm um potencial de relações comerciais muito maior do que o nosso, é muito maior, então eles têm acesso a melhores equipamentos, mas a mão de obra acaba defasando demais a questão da utilização disso. Então, eles estavam perdendo. Então, Portugal, por exemplo, eu posso falar com propriedade, foi evoluindo e está evoluindo ainda. Mas se você vê matérias, você não tem um programa como esse aqui lá. Os assuntos não acontecem dessa forma. Eles estão ainda naquela fase de vamos fazer uma matéria e tal, não é depreciar lá.
O mais bacana é que eles estão buscando muito. E aí, eles, daqui a muito pouco tempo, eles vão estar à frente. Por quê? Porque o brasileiro parou ali. Tem como um patamar máximo a rede tal, com um tipo de formato tal, e eles não. Eles têm um universo muito maior, uma gama muito para trás e muito para frente maior, entendeu? E é interessante essa questão do como fazer, né? Acho que tudo que é diferente, num primeiro momento, às vezes pode gerar, né, um impacto até negativo. Sempre gera. Você né? não domina o assunto, então você não gosta. Diferente, exatamente. Quando a gente desconhece, às vezes gera essa coisa do eu não gosto, né? Exato. Você nem conhece, você nem sabe do que se trata, mas eu já não gosto, eu não gostei. Você né? não vive Então, a experiência para entender. É claro que aí teve um camarada uma vez que, numa situação dessa, falou assim, então eu vou usar droga para... Não, você já sabe que é ruim. Aí você já tem várias experiências de outros Você já tem as que aquilo é experiências ruim. ao teu redor tal, mas existem coisas benéficas no mundo acontecendo que você pode chegar lá, pô, eu vou experimentar, sei lá, eu vou entrar numa aula de violão para ver se eu vou ser mais feliz. E aí, de repente, você vai descobrir uma vocação ali. E, de repente, eu vejo pessoas perdendo muito tempo também eu sigo atualmente uma frase que diz assim, a energia e o tempo que você gasta para fazer alguma coisa é da mesma proporção do que você investe para não fazer. Então é simples, pô, eu não vou fazer. Se você tem aquele tempo para realizar alguma coisa na sua vida, você vai sentar em frente sentar na frente da televisão e ficar vendo comercial. Se você pode estar estudando. Aí, o que acaba acontecendo aqui? O camarada corre no trânsito para assistir a novela. Mas, de repente, não senta para ver um programa como esse aqui, que tem um apelo social, que vai falar uma verdade, que vai construir para as pessoas. E aí, o ator lá que está lá na novela, não tenho nada contra a novela, não é isso. Mas, eu estou dizendo, a pessoa se mata no trânsito, corre, pega o outro metrô, sai antes do trabalho para isso, mas porque é fundamental para a sociedade, as pessoas não investem. Então, acho que o brasileiro deveria aprender isso, a inverter os valores para que ele lá na frente possa pegar os seus filhos. Eu fiz parte da construção desse momento seu, meu filho. Agora eu posso morrer em paz, entendeu? Porque é muito complicado quando você trabalha, você está falando de cultura, com isso tudo, a gente vê que parece que quando a palavra social é relacionada à palavra favor. Né? Está fazendo um trabalho social, então está fazendo um favor lá para a sociedade. Tal. E não é isso. Na verdade, nós não precisaríamos estar passando por nada disso, nem ninguém no mundo inteiro. Mas eu vou falar também, com toda a miséria que tem no Brasil, tem muita coisa pior lá fora. E isso para mim, é um alento, sério. Gente, é um assunto bem complexo, bem extenso, e é muito gostoso falar disso tudo, né? Falar de ser humano, falar de experiências diferentes, falar de vivências diferentes. E eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar aqui de uma dica bem bacana que o André tem para passar. Não é verdade? Várias. Não, vamos começar desse sábado. Esse sábado aí a gente tem 2 eventos, né? No Palácio de Cristal, não é isso? Isso. O Palácio de Cristal vai ter um tributo à banda canadense Rush, que é um trabalho muito bacana, que a gente, na verdade, quando éramos adolescentes, montávamos uma banda aqui no mesmo espaço que a gente está ensaiando hoje, foi até uma nostalgia, né? E somos eu, o Eduardo Kozlovski, Marco Lima, Vini Miranda e a participação especialíssima do Gus Monsanto. Que legal. Que ele vai estar fazendo com a gente lá. E assim, tá muito bacana, porque é um trabalho extremamente difícil, é um show complicadíssimo, tecnicamente falando, isso para músicos do mundo inteiro é complicado. Então é uma experiência, para quem não conhece, dá um pulinho no Palácio Cristal lá às 6 horas da tarde no sábado, que é uma experiência muito, muito bacana, porque o grau de complexidade do show e musicalidade que tem que ter ali, aquela coisa toda dos arranjos e tal. A gente, vou te falar um negócio. Vale a Tirou pena, mais né? cabelo ainda da careca. Bacana. E também no sábado, mais tarde, vocês estão em outro lugar também, né? Isso, aí o que está acontecendo? Eu estou fazendo parte agora do LP Café, lá em Itaipava, nos fundos do Shopping Altair, uma casa muito bacana. Antigamente se chamava B12. É onde era B12, já sei onde é. Atualmente se chama LP Café e eu estou fazendo toda a programação da Casa Nova, organizando tudo lá. Então, sexta-feira
ter o Forró da Serra todas as sextas, que está tendo lá com o Andinho, com o Grupo Caixote. Então, forrozão da sexta. O sábado está tendo feijoada com samba e MPB e bossa nova lá. A tarde inteira, uma tarde musical com feijoada. Tem um almoço lá também, alternativo. E esse sábado agora à noite vai ter a banda Bandana, que é um produto também bacana que está pintando aí no mercado, que os meninos estão arrebentando lá para baixo, já estão saindo aí. A gente até gravou uma coisa juntos aí. E está muito legal. Então bacana. Eu convido a todos aí, se quiserem conhecer o LP Café Me Dá Honra, vocês façam contato aqui com a Carol, com a produção, que a gente vai fazer uma lista a partir do programa dela aqui, para vocês, para quem for, ter esse acesso lá com a gente. Bacana, obrigada, André. Queria te agradecer aqui e com certeza você vai vir aqui ainda bastante no programa para divulgar o teu trabalho. Eu sempre agradeço, sempre seu fã, de verdade. Obrigada. Parabéns sempre pela carreira aí. Obrigado a toda a equipe aí. Obrigada, André. E agora a gente vai para um rápido comercial e já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Estamos de volta com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, Vietec Cable. E bom demais, né? Começar o dia falando de qualidade de vida, falando de melhorias aí para a nossa sociedade. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Daqui um pouquinho, às 10 horas, tem programa Radiação ao vivo aqui. O pessoal já está no estúdio, com certeza preparando muita coisa boa para você que está em casa assistindo, tá bom? E a gente volta amanhã para encerrar a semana, se Deus quiser, a partir de 9 horas, ao vivo. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.